Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o candidato à Câmara Federal pelo PSOL de Guarujá, Gentil Nunes, ex-vereador e ex-vice-prefeito daquele município. Também participaria do programa de hoje, convidado que foi, o vereador de São Vicente, Fernando Bispo, do PROS, que, no entanto, alegando razões de agenda, não pôde comparecer. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas com candidatos da nossa região metropolitana da Baixada Santista, candidatos a deputado, como é o caso do convidado de hoje, Gentil Nunes, ex-vice-prefeito e ex-vereador do município de Guarujá, que é candidato à Câmara Federal pelo PSOL. Nós vamos conversar a respeito de temas fundamentais da região, como saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, entre outros temas de interesse, de evidente interesse público. Dessa forma, o Grupo Enfoque de Comunicação e o Jornal Enfoque contribuem para o aperfeiçoamento do processo democrático e também para as eleições gerais do dia 5 de outubro. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal Enfoque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dia 8. Uma grande festa de louvor e fé para nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat. Flashes ao vivo com informações e curiosidades a partir das 9 da manhã e a partir das 9h30, missa solene ao vivo da Catedral para a renovação da consagração e o retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Cobertura completa você só vê aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Patrocínio Atri Fiat em Santos e São Vicente, Mita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Visite grupomacuco.com.br e conheça os nossos lançamentos. Apoio Integra Serviços, compromisso com você. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. De manhã, você faz o ensino médio. À tarde, o governo do estado paga o seu curso técnico. Esse é o Vence, o programa que junta ensino médio com o ensino técnico, tudo gratuito. Vence, foi o Alckmin que fez. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o candidato à Câmara Federal pelo PSOL de Guarujá, Gentil Nunes, ex-vereador e ex-vice-prefeito daquele município. Do programa de hoje também foi convidado e participaria o candidato à Câmara Federal, Fernando Bispo, do PROS de São Vicente, que, no entanto, alegando razões de agenda, não compareceu. Eu gostaria de começar essa entrevista, como sempre faço, candidato Gentil Nunes, perguntando a todos os candidatos a deputado da nossa região metropolitana: por que o senhor quer ser deputado federal? Bom dia e obrigado pela presença, Gentil. Bom dia, Lascala. De todo o meu coração, meus agradecimentos pelo convite, a você e a sua equipe. E é de tal importância esse espaço que você nos oferece,
que eu cheguei aqui 2 vezes, vim por 2 vezes, ansioso por participar desse processo, desse projeto que a Santa Cecília coloca, pela importância da tua figura e pela importância que tem o programa no contexto da Baixada Santista. Obrigado. Eu, como a maioria das pessoas de Guarujá sabe, eu nasci e me criei em Vicente Carvalho. Trabalhei em Santos muitos anos, trabalhei em São Vicente, conheço Cubatão, militei em Cubatão na época que fui vice-prefeito, nas demandas políticas que existem em Cubatão, porque eu fui fui vereador e fui vice-prefeito. Só que eu tinha uma atuação regional. Eu tinha uma atuação em que era a luta pela autonomia de Santos, era a luta pela anistia, era a luta pela legalização dos partidos clandestinos. Então fui do Partido Comunista Brasileiro, tinha uma atuação regional. Então hoje eu me considero uma pessoa amadurecida, experiente, vivida na política e que vivencio a política o dia a dia da população de Guarujá e da Baixada, porque existem questões que são comuns a todos nós, a todos os municípios. A questão do túnel, eu tenho participado das audiências do túnel, né? Então eu sou candidato porque quero ser uma voz e um voto em defesa dos trabalhadores, das donas de casa, dos estudantes, dos professores e dos excluídos que não têm voz nem voto na Câmara Federal. Se o país hoje passa por dificuldades e passa por enormes, e o povo brasileiro passa por enorme sacrifício e expectativa de piores dias ainda, é porque as eleições são viciadas no Brasil, né? O poder econômico tem uma influência muito forte na eleição de elementos que depois esquecem que foram eleitos por trabalhadores, por pessoas simples, que são os que elegem. E passam a exercer, o mandato passa a ser deles, e passa a ser um balcão de negócio. Essa eu quero te ver desde vereador até deputado estadual, federal e lá em cima no Senado Federal. Então eu quero ser uma voz porque eu vivencio, venho de uma família também de trabalhadores, de estivador, sou filho de estivador, e meu pai teve uma atuação na época muito forte na grande estiva, quando a estiva era um sindicato respeitado em todo o Brasil. Então, eu quero, não dá para mudar com 69 anos, não dá para mudar, né? Tudo aquilo que eu acreditei, que eu lutei, não dá para mudar agora. Eu tenho um lado, eu costumo falar para o pessoal, eu tenho um lado que é dos trabalhadores, da qual eu pertenci por muitos anos, até me aposentar. Então, é com essa esperança de dias melhores para o nosso povo, é com essa expectativa e acreditar sinceramente naquilo que eu proponho aqui, é que eu sou candidato. Eu sou uma pessoa confiável, porque todo mundo, quem expressar a sua vontade e me honrar com a sua escolha, eu sou previsível, né? Sou um candidato previsível, não dá para enganar as pessoas. Eu vivo intensamente a política da região da Baixada. Agora, Gentil, você abordou em linhas gerais, evidentemente que vai caracterizar um eventual mandato seu junto à Câmara Federal é exatamente a defesa da classe trabalhadora. Sim. E nesse sentido, um dos temas do programa é evidentemente a questão do desenvolvimento econômico. O Brasil passa por um processo de desindustrialização, onde a questão da geração de empregos é uma prioridade absoluta, especialmente um emprego com qualificação profissional. Sim. E nós temos um contingente enorme de jovens brasileiros que hoje não têm acesso a postos de trabalho e nem tampouco aos bancos escolares. A chamada geração nem, como se diz hoje em dia, que nem trabalha e nem estuda, e atingindo aí cerca de 10 milhões de jovens brasileiros. O que é que você propõe em termos de desenvolvimento econômico, de geração de empregos, de qualificação profissional nos dias de hoje, Gentil? Bom, um posto de trabalho depende de um investimento. Sempre dependerá de investimento. Um emprego de motorista precisa ter o caminhão, né? Que é um investimento, exemplo, apenas como exemplo. Claro. Então, a questão do desenvolvimento econômico do Brasil, também há uma distorção muito grande. Não pode ser a todo custo, não pode ser a destruição, em cima da distribuição,
da destruição da qualidade de vida do nosso povo, claro, e da destruição das nossas riquezas naturais. Sem dúvida. Tem que ser sustentável, tem que ter uma base econômica que equilibre a qualidade de meio ambiente, a qualidade de vida da população com a industrialização e com o desenvolvimento que há hoje através da internet, né? Então eu defendo um desenvolvimento econômico em que se mude as prioridades sociais, né? Ao invés de estar pagando dívida externa e dívida interna que Sim. não se sabe para onde vai o dinheiro, é necessário que esse dinheiro que é pago, são quase que 1 trilhão de reais, seja aplicado em projetos sociais, na juventude principalmente, Sim. que será o futuro. Em questões como você afirmou, milhões de jovens brasileiros vivem à margem da sociedade, sem perspectiva de futuro, sem planos de educação, claro. sem planos de profissionalização para qualificá-los ao mercado de trabalho, que é exigente. Sim, cada vez mais rigoroso. Cada vez mais rigoroso e seletivo. Seletivo, né? É verdade. Então, são questões que não são discutidas. E eu vou voltar a falar, por que não são discutidas? Esse projeto de sociedade e da democracia representativa está sendo questionado pelas ruas, né? Eu sou candidato a deputado federal, mas tenho consciência que lá eu vou ser uma voz, vou ser um parceiro das lutas populares. E uma das exigências que as ruas hoje estão pedindo, que a população está exigindo, é honestidade, é compromisso, né, dos políticos e que... Seriedade, né? Isso, seriedade, respeito ao voto, né? Claro. Que chegam lá, formam quadrilha, essa que é uma realidade, formam quadrilhas para saquear o erário público. Isso se dá nos municípios, se dá no Estado e na União. Como é que se dá isso daí? Roubam da merenda escolar, roubam da construção de escolas, de hospitais, roubam de viadutos, roubam de estradas, e aí conseguem, através desse roubo, amealhar dinheiro para continuarem no poder e impor ao povo brasileiro esse projeto excludente, que exclui milhões de brasileiros de acesso às coisas que a sociedade produz. Essa é uma realidade, eu não estou falando aqui, não estou inventando. Sim. Esse é o dia a dia que a gente assiste do nosso povo. Está aí os escândalos no Congresso Nacional, está aí os escândalos nas câmaras municipais de todo o Brasil, onde o dinheiro público é lixo, né? Para eles fazem o que querem do dinheiro público. Então, o desenvolvimento econômico tem que haver um viés, em primeiro lugar, voltado para tudo que se faz, tem que ser voltado para o bem-estar da população. Claro. Até esse estado de coisa que está acontecendo no Brasil, esta vergonha nacional, que é a corrupção desenfreada, desmedida e impune, isso se contrapõe até a princípios constitucionais, que o poder emana do povo e por ele será exercido. O povo não tem poder, perdeu o poder de decidir, né? Tem o poder apenas do voto hoje em dia. Agora, Gentil, nesse sentido, desenvolvimento econômico, isso remete para uma questão muito local, que é muito importante, que é a questão do Porto de Santos. O Porto de Santos e também o Porto de Guarujá, como os guarujaenses gostam que não se não apenas a margem esquerda, mas o Porto do Guarujá. E nesse sentido, está fazendo um ano já do novo marco regulatório das relações portuárias, e há muita polêmica em torno disso. O objetivo é de tornar o Porto, Gentil, mais ágil, mais competitivo, mais produtivo, né? Mas, por outro lado, há uma crítica com relação à centralização excessiva das decisões sobre o Porto em Brasília. Como é que você está acompanhando essa questão? Então, eu creio que as decisões do Porto, elas, por ser estratégico, ser uma atividade econômica estratégica, claro que deve ficar sobre a responsabilidade da União, que tem suporte estrutural e financeiro para mantê-los em funcionamento. Sim. O município não teria condições de gerenciar um porto, até porque o município deve estar voltado mais, eu defendo que o município deve estar voltado mais às questões do dia a dia da população, da sociedade como um todo.
Agora, o porto traz riqueza? Traz. Eu participei de dezenas, centenas de movimentos na época do confronto direto com a ditadura, em que os trabalhadores do porto que são interesses antagônicos. Isso, historicamente, vai continuar, que é o patrão, o empresário, ele quer pagar sempre menos, e o trabalhador quer vender sua mão de obra cada vez mais. Sim. Quer cada vez mais valorizar o seu trabalho, o seu esforço físico, né? Então, esse conflito não vai se diluir enquanto não houver um equilíbrio, né, da justeza entre o trabalho, o ganho, o capital e o trabalho, né? É o sonho dourado de toda a humanidade buscar esse equilíbrio, né, para que as pessoas vivam com harmonia. Mas é impossível, porque se são antagônicos, não vão nunca se dar as mãos, dificilmente. Mas o porto é importante para a região, é a maior atividade econômica da região, La Scala. Gera empregos, e eu participei de uma greve histórica, de um movimento histórico, que foi quando o Collor demitiu os trabalhadores, que deu uma derrocada que Santos refletiu até hoje, né, no centro da cidade de Santos. E eu participei dessa luta aí em defesa dos trabalhadores, em defesa dos postos de trabalho. Aquilo que nós falamos, desenvolvimento sustentável, voltamos a dizer, claro. É preciso fortalecer a economia, mas também fortalecer a economia dos trabalhadores. Ou seja, o grande desafio é você conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Visando o quê? Qualidade de vida, desenvolvimento sustentado, que todos nós queremos. E salários dignos. Sem dúvida. Sem dúvida, passa né? por isso. Então, o porto, que nem o Porto de Santos, essa questão de Porto de Santos e Guarujá, é claro que o porto está em Guarujá, e isso Guarujá, nós fomos gerados por Santos, né? Nós fomos estância sanitária de Santos, claro. Só depois de 47 é que nos emancipamos, né? E deixamos de ser mais um distrito de Santos. Distrito e tornar-se então, historicamente, a base aérea, o Yacht Clube e o porto são denominados. Agora, o que precisa é a direção portuária, o município ter influência. Guarujá não tem o mínimo de expressão política ou administrativa na gestão do porto. Não sei o representante de Santos aqui no GAP, né? No CAP. O Conselho de Autoridade Portuária. Conselho que, aliás, deixou de ser um organismo deliberativo, Gentil, por força do novo marco regulatório, para se tornar meramente consultivo. Homologatório das decisões que vem lá de cima. Exatamente. Não é? Daí a decisão centralizada. Isso, então nós precisamos fortalecer, né, a influência dos municípios no porto, porque são os municípios que nem Guarujá. Nós temos prejuízos muito grandes. Se você São milhares de caminhões todos os dias trafegando pelas cidades. Vicente Carvalho, nós estamos perdendo a cada dia qualidade de vida. A infraestrutura urbana, ou seja, as ruas, as calçadas, estão todas destruídas em Vicente de Carvalho. Você anda numa rua, tem uma manilha enorme lá no meio para impedir os caminhões, sem nenhuma ação e sem nenhum respeito da prefeitura em relação à qualidade de vida daqueles moradores. Então, o porto traz riqueza, mas traz enorme prejuízo. E, nesse sentido, La Scala, eu quero te dizer o seguinte, se eu for contemplado com as pessoas da Baixada, com a eleição na Baixada, porque é uma eleição estadual, e eu tenho muitos amigos aqui em Santos, inclusive você, que muitos anos eu conheço você, admiro e respeito. Eu pretendo apresentar uma legislação, estudar e criar uma legislação que proteja as cidades portuárias de todo o Brasil pela interferência do porto nesses municípios. Claro. Né? Já tenho um esboço, porque eu tenho experiência legislativa, já tenho um esboço de um projeto de lei que eu quero apresentar, a se eleito, se escolhido pela população da Baixada, que proteja essas cidades e faça com que essas cidades sejam ressarcidas pela União, que é a responsável pela atividade portuária, né, na federação, que nem tem os municípios portuários, tem os royalties,
Você é como mais ou menos municípios instâncias, né? Instâncias turísticas, como acontece. Que tem uma parcela do Estado de de São Paulo. Recursos destinada dos impostos que são arrecadados no posto para fazer frente à destruição da infraestrutura urbana, aos gastos que os municípios têm de enfrentar. Sem dúvida. Então eu preciso... Uma proposta. Gente, eu peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Mantenho vivo o compromisso de oferecer à nossa gente serviços públicos de qualidade. Celso Russomano, deputado federal, 1000. Para resgatar a credibilidade da nossa política, Sérgio Reis, 1011. Estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o candidato à Câmara Federal pelo PSOL, Gentil Nunes, ex-vereador e ex-vice-prefeito do município de Guarujá. Participaria também do programa de hoje, convidado que foi, o vereador Fernando Bispo de São Vicente, vereador candidato do PROS, também à Câmara Federal, mas que alegou razões de agenda e não compareceu ao programa de hoje. Agora, neste bloco, Gentil, eu gostaria de conversar mais sobre saúde e educação. São duas das maiores prioridades do país. Eu gostaria de começar pela área da saúde, que, conforme as pesquisas revelam, é exatamente hoje a maior preocupação e a maior reivindicação da população brasileira, não apenas da nossa região. E nesse sentido, a saúde ainda precisa de muita coisa, tem muitos problemas. E, em linhas gerais, eu queria lhe perguntar o seguinte: como fazer, Gentil, para que a saúde pública, especialmente a atenção básica, melhore no Brasil? O que é preciso para que tenhamos uma saúde pública de qualidade? Bom, em primeiro lugar, por ser uma região metropolitana, nós tínhamos que, isso num todo, temos que fortalecer o SUS. Sim. Porque 80% da população brasileira, sim, não é só da Baixada Nacional, ela se utiliza dos serviços, que é um sistema mundialmente reconhecido. Porém, o governo brasileiro não tem dado... Os governantes não têm dado a devida atenção, né, ao SUS, na implementação de equipamentos, salário para os médicos que militam no SUS, que é acho que a grande reivindicação dos médicos são os baixos ganhos que têm com os serviços prestados ao SUS. Então, fortalecer, fazer com que os projetos aprovados há poucos dias no Congresso destine, fiscalizar os recursos da saúde é fundamental, tanto no âmbito dos municípios, como do Estado e da União. Principalmente Guarujá sofre muito por só temos um hospital lá, e é o Hospital Santo Amaro, que de benemérito e de filantrópico não tem nada. Lá é muito complicado. Aqui nós temos alguns hospitais públicos, a Baixada Santos, eu tenho acompanhado, inclusive comprou há poucos meses atrás o Hospital dos Estivadores, o que eu achei uma iniciativa muito produtiva, muito conveniente, porque para ampliar o número de leitos, assistência médica, em todos os sentidos, e Guarujá não. Guarujá a gente só tem o Santo Amaro, que é uma caixa de segredo, é uma caixa preta, né? Em que a administração, o poder público não tem influência, ou seja, nas decisões tomadas
por aquela administração, porque ela é autônoma, é como se fosse uma empresa privada, e que de filantrópico hoje só tem o nome. Então precisávamos lutar, acho que isso aí não é uma tarefa só nossa de Guarujá, mas de todos os eleitos da Baixada, para ampliar a rede de hospitais. Lá nós precisamos da construção de hospital, sim. E o repasse do SUS? Você falou no SUS da importância do Sistema Único de Saúde. E o repasse para custear o atendimento, a assistência aos pacientes? Ele é sempre insuficiente, pelo menos os hospitais se queixam disso. Eu afirmei agora, a maior demanda dos médicos, a maior reivindicação dos médicos é que se aumente o repasse pago pelas intervenções. Mas não apenas para os médicos, para os hospitais também. Para os hospitais também, porque tem manutenção, tem toda a estrutura hospitalar, funcionários, enfim, tem toda uma demanda que precisa, não é discurso, é investimentos reais, de colocar no orçamento lá, tanto vai ser para a saúde e destinado a isso. Agora, o que acontece é isso, se destina às vezes recursos para entidades onde o poder público não tem acesso, não tem influência e não há o controle social, ou seja, não há o controle da sociedade. E eles manuseiam os recursos, às vezes, com maior desfaçatez, com maior sem escrúpulo. Essa que é uma realidade. Isso eu vejo lá no meu município, né? Terceirizam, acho que também é preciso, e eu quero debater isso na Câmara Federal, não dá para terceirizar serviços de saúde. Isso é uma responsabilidade, se contrapõe inclusive à Constituição, que saúde é um direito. Não dá para privatizar a saúde, né? O governo do Estado, da União e do município. Não se pode privatizar serviços de saúde. Isso é essencial para o povo brasileiro, para a saúde do ser humano. Quer dizer que então, na sua avaliação, falta recursos, falta gestão, falta seriedade. Leis, falta fiscalização, porque não há fiscalização do Estado nessas entidades que não têm, que são autônomas, elas gerenciam o dinheiro, pegam o dinheiro público de vários fatores, de vários setores, e não dão satisfação pública dos recursos onde são aplicados. Então é preciso fiscalização, a melhoria a gestão também, o município tem que ter influência na gestão, porque é o município, é o prefeito, é a Câmara Municipal que sabe onde está a maior demanda. Claro. Planos de combate ao câncer, então vamos destinar planos a vacinas, enfim, estou dando apenas um exemplo. Claro. Mas é o município, é o gestor municipal que está ali convivendo com a população, é que deve gerenciar esses recursos de acordo com as demandas sociais. Agora, não dá para pôr na mão de meia dúzia de pessoas recursos vultosos, que muitas vezes, e eles fazem o que querem, distribuem em grupos, às vezes até de médicos, né? Tem setores médicos aí que deixaram de ser médicos e são empresários. Passaram a ser empresários e o que acontece? Não tem mais aquele compromisso para com a população, né? Aquele juramento, tal, passou. É o lucro, é o dinheiro que prevalece. Então eu sou muito crítico nessa questão da saúde. Aliás, falando nisso, Gentil, a própria presidente Dilma Rousseff, em recente entrevista, ela, na televisão, ela declarou claramente, ela admitiu que a saúde, a expressão foi essa, admitiu que a saúde pública não é minimamente razoável no Brasil. Não é. A própria presidente da República admitiu isso na televisão. É uma constatação que nós que estamos aqui embaixo é que sentimos na pele, sabemos de sobra, né? Ela só foi constatar isso agora. Mas é uma realidade que tem que ser revista pelas leis, né? A fiscalização, não há controle social. Sim. Eu defendo o maior controle da sociedade, o maior controle do povo brasileiro nas questões de governo, porque não pode deixar soltos, os caras aí são vorazes. Não, e saúde absolutamente é o grande patrimônio que todos nós dispomos. Agora, saúde é tão prioritária quanto a educação, meu caro Gentil. Então, educação também é um tema que hoje preocupa a todos, né? E o Brasil vive problemas seríssimos na área da educação. A começar pelo seguinte, há uma falta no Brasil, Gentil, de 300 mil professores na rede pública. Falta professor de português, de matemática, de história, de geografia, enfim. Como enfrentar uma dramática realidade como essa, Gentil? Bom, acho que um grande importância do Congresso Nacional e dos parlamentos do Brasil
será fiscalizar o que foi votado também agora, atrás, que 10% dos benefícios do pré-sal, né, vão para a educação. Mas não basta só aprovar leis, é necessário estar vigilante, estar atuante diuturnamente, para que não se cometa o que está acontecendo hoje, né? Que lá na minha cidade, né, após muitos anos não se tinha uma greve. Os professores ficaram quase que um mês em greve por salários, né, enquanto a gente vê o desperdício de recursos, né, da população se esvair pelo ralo em contratações fantasmas, em terceirizações voltadas para amigos. Então, essas questões, eu tenho esse compromisso também, eu tenho esse compromisso da educação, vai ser, embora eu não seja um intelectual, mas eu tenho consciência de que é necessário nós trabalharmos muito, porque só através da educação é que nós vamos ter uma pátria realmente livre, né? E serem cidadãos conscientes da sua responsabilidade e da sua importância no contexto da sociedade. Um pacto federativo pela educação, gente, se impõe. Se impõe no Brasil. Sim. Se não for por aí, dificilmente nós vamos alcançar um patamar melhor do que estamos hoje. Um exemplo da Coreia e de tantos outros países que cresceram depois de um grande pacto nacional pela educação. Sim, concordo plenamente, é isso mesmo. E no Brasil não vai ser diferente, até porque somos desenvolvidos em determinadas questões e se você vê aí as reportagens, a própria Santa Cecília às vezes mostra a reportagem do sistema escolar, do sistema de ensino precário, humilhante até em relação a outros povos do mundo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, temos que dar maior oportunidade às crianças de terem uma escola permanente, né? E durante todo o período do dia, que é o ensino integral. Isso não... Você acha que é a saída? Um dos caminhos é esse? Eu acho que é um dos caminhos, né? Agora, mas também tem a valorização dos professores, a qualidade do ensino. Não adianta ter uma sala de aula muito bonita, com tela digital, e ter um professor ganhando salário mínimo. Isso é vergonhoso. Isso não dá para se admitir. Ou sendo agredido na escola, na porta da escola. Também acontece muito isso. Também. O professor mais rigoroso, mais exigente, corre risco de... Então você vê, lá em Guarujá tem sala digital, né, em algumas salas de aula, e tem o professor fazendo greve. Essa é a contradição que nós falamos lá atrás, né? Então não adianta. Outra coisa é o roubo, tem que mudar as leis, tudo depende das leis. A sociedade se regulamenta, se regula, se ela se compõe entre si, as pessoas, mediante as leis. E se faz leis só para privilegiar pequenos grupos econômicos, você exclui a grande maioria dos benefícios que a sociedade produz. É o caso da educação. A educação fazem, às vezes, o roubo que existe. Tem que mudar as leis das licitações, que não são públicas, não. Isso não são públicas, isso é inverdade. Negócio que é público, não. Uma lei que permite que um empresário ele tenha 3 empresas, e essas 3 empresas concorram entre si, que de todo jeito ele vai ganhar, não é uma lei justa, não é uma lei honesta. Isso não é honesto, isso é desonesto, né? Então eu tenho, pelas leis atuais, eu tenho 3 empresas em nome de 3 pessoas diferentes, concorro, faço uma concorrência pública de merenda escolar, superfaturo a merenda escolar, que não existe lá na minha cidade, né? E o que acontece? Eu saio sempre ileso, eu saio ganhando. E quem perde? São as crianças que têm má qualidade de ensino, má qualidade na merenda, má qualidade da infraestrutura da escola, e isso aí gera o quê? Subeducados. Pessoas saindo da escola sem aprender, sem o devido preparo. Agora, nesse sentido, Gentil, e a questão do ensino profissionalizante? O ensino técnico, uma alternativa que se deveria investir. Uma alternativa para o jovem que muitas vezes não está qualificado. Então, nós precisamos preparar, o Brasil precisa se preparar, a gente fala muito em ensino integral, mas isso requer investimentos vultosos, até porque é preciso no Brasil todo
aumentar a infraestrutura. Por exemplo, eu tenho uma escola aqui, e essa escola está ocupada em tempo integral com o ensino fundamental. Então, para o ensino integral é preciso outras atividades esportivas, claro, culturais, educativas, enfim, toda uma gama de coisas. Então é preciso a rede física, eu falo da rede física, isso custa dinheiro, não basta só o discurso, é preciso investimentos maciços para que essa ideia que está surgindo agora, me parece que é unanimidade, todos os candidatos falam isso, mas é necessário, se eleito, fiscalizar, exigir das autoridades o cumprimento das leis que já existem. Sim. O problema é que são postergadas porque interessa sempre o interesse econômico, o dinheiro, o roubo, o dinheiro fácil prevalece em cima dos interesses da sociedade, Pascal. Então eu quero te dizer o seguinte, eu quero ser uma pessoa vigilante, de coração, para me dedicar inteiramente à luta do povo brasileiro. Seria um voto apenas, mas seria um voto, seria uma voz, mas seria uma voz na defesa dessas coisas que eu estou falando para você, porque eu já as defendo durante toda a minha vida. Perfeito. Eu peço a sua licença, nós vamos agora para um rápido intervalo, Gentil, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do terceiro encontro de pós-graduação da Unisanta, com o objetivo de estabelecer um espaço para apresentação de trabalhos visando a evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/EPG. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Visite o bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço o seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o candidato à Câmara Federal pelo PSOL do Guarujá, Gentil Nunes, ex-vereador e ex-vice-prefeito daquele município. Também participaria do programa de hoje, já que foi convidado, o vereador Fernando Bispo, do PROS de São Vicente, também candidato à Câmara Federal, mas que, alegando compromissos de agenda, não compareceu. Mas nós estamos conversando com o Gentil Nunes e o tema agora neste bloco, eu gostaria de começar, Gentil, falando sobre a habitação. A habitação talvez seja um dos maiores desafios da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Eu costumo dizer aqui frequentemente que os dados oficiais indicam que o déficit habitacional nas 9 cidades da Baixada, Gentil, é da ordem de 100 mil casas populares. E Guarujá, evidentemente, não foge a essa realidade. Eu pergunto a você, como amenizar ao menos essa dramática realidade na região? É invertendo as prioridades. Na medida que a habitação também é um direito, a moradia é um direito condicional, mas esse direito passa por cima dos interesses, sempre dos interesses econômicos. Guarujá tem uma demanda de umas 30 mil, nós temos 110 mil pessoas, moradores, morando em situações, em Costa de Morro, em palafitas, em áreas da prefeitura ou áreas do estado que foram ocupadas durante os anos. Então a demanda de mais ou menos 30 mil moradias. O governo federal fez agora por volta de 800 moradias lá, o que não é nada em relação à nossa necessidade. Claro. E o incrível é que várias dessas obras estão paradas do governo federal, pararam no meio do caminho, ou seja, dinheiro do povo brasileiro, dinheiro dos trabalhadores, porque isso parte do fundo de garantia, me parece que é do fundo
do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, está lá alguns, chegou-se ao absurdo em Guarujá de se construir 500 casas e ficou abandonada por ter problemas na 500, sabe o que é 500 moradias? Nossa. Foi abandonada, está lá destruída, a prefeitura apenas fiscaliza, mas não fiscalizou as obras que estavam acontecendo. Isso foi um prejuízo de milhões de reais à cidade e às pessoas que moram em condições desumanas. Então, nós precisamos fazer com que a habitação popular ela seja tenha acesso, dê acesso, inclusive em investimentos da Caixa Econômica Federal, porque eles falam muito, tem um plano para tal. Só que a Caixa Federal, ela é um banco, como outro qualquer, que vende dinheiro. Sim. Banco vende dinheiro, não vende bolacha nem verdura. Ela vende dinheiro. E esse dinheiro tem que retornar com um certo lucro, que é o que mantém. Então, esses projetos de habitação popular, no meu ponto de vista, Lascar, deveria ser subsidiado. Como eles não subsidiam aí as multinacionais, as montadoras de automóveis, que chantageiam com a justificativa, nós queremos, não vamos demitir ninguém, chantageia o governo federal. Sim. No sentido de dar investimento, são bilhões de reais que vão para o exterior e que deixam de ser aplicados em habitação, saúde, como nós já comentamos aqui. Então é preciso que se subsidie os investimentos nas habitações populares, para dar acesso ao maior número de brasileiros possível a ter sua moradia digna de se morar. Tirar das palafitas, tirar das encostas de morro, das áreas de risco, que isso é previsível um dia dar problema, né? Claro. Então eu tenho esse ponto de vista. O fato é que a velocidade dos conjuntos habitacionais é muito inferior à demanda, o crescimento da demanda. O crescimento populacional. E da demanda também por casa própria. E a própria economia vai fazendo que anualmente mais pessoas sejam excluídas, sejam empurradas para as favelas, para os núcleos chamamos nome bonito, subnormais. Subnormais, ou chamado núcleo vulneráveis. Vulneráveis, hoje em dia, né? Muito bonito. Não, é a favela, onde as pessoas vão lá morar porque não tem condições de pagar, não tem um salário digno, não tem condições de pagar um aluguel ou construir uma moradia para abrigar seus familiares. Por isso teria que ser prioridade absoluta. Eu acho que deveria ser subsidiado. Claro. Quero trabalhar nesse sentido também, argumentar, convencer, conversar, atuar na sociedade buscando apoio social, porque a sociedade, o parlamentar tem por dever, no meu ponto de vista, a estar junto à sociedade, a estar junto às pessoas que o elegeram. Aqui na Baixada eu quero ser uma voz atuante. Sim. Agora, para isso se precisaria de uma reforma tributária, inclusive. Sim, nós falamos... Então, porque acho que é fundamental. Fundamental. E a reforma tributária tem que contemplar, né, as distorções que hoje existem, que onde o rico quase que não paga nada, né, em relação ao ganho que ele tem, sim, e os trabalhadores que sustentam que são descontados no próprio Lerite. Não tem alternativa. Agora, Gentil, você é de Vicente Carvalho, como você já fez referência, e há uma luta do distrito já de muitos anos no sentido da emancipação, no sentido de que se transforme em município e seja o 10º município da nossa região metropolitana da Baixada. Como é que você vê essa luta, enfim? Você é a favor da emancipação? Eu costumo dizer, Lascala, que como eu nasci em Vicente Carvalho, moro lá, criei meus filhos, estou criando meus netos lá, a emancipação é um sonho de liberdade que caminha junto com nossa gente, né? É um sonho de liberdade que nós temos desde 1958, quando meus pais, os amigos dele da época, os pais dos meus amigos, sim, da época, lutaram e conseguiram um plebiscito, né? Um plebiscito e que o Itapema, que era o nome... Sim. Perdemos por 34 ou 35 votos de diferença. O sim recebeu uma quantidade, e eu não lembro, foi 504, parece. Uhum. E teve uma diferença pouca, o não perdeu, ganhou, não venceu. Então, isso estava muito latente, por quê? A questão do porto, claro, o abandono que existe em relação às administrações de Guarujá, em relação a Vicente Carvalho, a discriminação
na elaboração do orçamento, porque no orçamento é que está ali, olha, é tanto para a educação, é tanto para a saúde, é tanto para a infraestrutura, é tanto para o esporte. E há uma discriminação muito grande. Há também a falta de consciência, muitas das vezes, que alguns se elegem em Guarujá, em Vicente de Carvalho, que temos 110 mil eleitores por voto, é uma cidade maior do que muitas cidades brasileiras, La Scala. E muitos se elegem, depois viram as costas para Vicente de Carvalho. Isso tudo produziu uma cultura de revolta até quanto às atitudes das lideranças políticas que recebem o voto de Vicente de Carvalho, de que nós não queremos mais isso cada dia está crescendo. E surgiu a oportunidade, aí, há poucos meses atrás, um projeto de lei do senador que possibilitou a reativar esse sonho, a gente voltar a sonhar com essa liberdade, né? O que acontece? A presidente Dilma vetou o projeto e foi para o Congresso. O Congresso aceitou o veto e depois elaborou um novo projeto que voltou a aprovar um novo projeto. Como é período eleitoral, as coisas são feitas assodadamente, sem a participação da sociedade. Moral da história, parece que a presidente novamente vetou. Eu até preciso me inteirar, porque foi esses dias aí, eu preciso me inteirar novamente com os companheiros do meu partido lá no Congresso, para que eu possa novamente voltar a discutir. Mas eu coloco no meu compromisso desta eleição que o meu voto e a minha voz será em defesa da emancipação daqueles distritos que tenham condições econômicas. Porque também tem muitos municípios que não têm condições. Emancipam e não têm condições. Só que diferente de Vicente Carvalho, Vicente Carvalho tem todas as condições. E como ficaria o Guarujá se Vicente Carvalho se emancipasse? O Guarujá precisa ser cuidado, né? Porque é uma estância balneária das mais belas do Brasil, que infelizmente não tem sido cuidado. O turismo é uma fonte de receitas fabulosa. Quantos países, La Scala, vivem apenas do turismo? A sua fonte maior de receita é o turismo. Sem dúvida. E aqui na região nós não conseguimos fazer com que Guarujá, que é uma bela cidade, contemplada pela natureza, possa se desenvolver. Não é à toa que é a pérola do Atlântico. A pérola do Atlântico. A pérola já levaram. Deixaram só a ostra lá. Mas a pérola levaram. Mas, infelizmente, não há consciência. Você vai nas praias, são mal cuidadas, as ruas são mal cuidadas, a violência impera porque há um cinturão de favelas muito grandes no Guarujá, fruto do boom imobiliário que há muitos anos. A pessoa vai lá, vem do Nordeste, vai ficando, que é um direito. E agora, precisa se planejar a cidade de forma a conter esta migração interna de forma humana, sempre de forma humana, para que a cidade possa planejar, inclusive a questão da habitação, a questão do emprego, tudo isso gira em torno do planejamento. Gentil, há um outro tema que é também preocupação básica dos brasileiros. Não apenas das pessoas daqui da nossa região, mas também do Brasil inteiro, que é a questão da segurança pública. E, evidentemente, a nossa região também não foge a essa realidade. Nós temos tido estatísticas mostrando que o número de latrocínios tem crescido, o número de roubos tem crescido aqui na região. Como é que você vê essa questão da segurança pública, particularmente aqui na nossa região? E, sobretudo, o tráfico de drogas e o contrabando de armas, que são, como diz o querido amigo cientista político Luiz Azevedo, são os inimigos modernos da pátria. Então, La Scala, eu vejo com muita preocupação e respeito muito grande, porque é um tema tão sério, tão atual, né? E que precisa de políticas públicas diferenciadas do que se coloca. Qual a resposta que dá o governo estadual? Vamos dar exemplo estadual, porque compete ao Estado e à União a questão da segurança. E ao município também, é matéria concorrente, em tese, né? A questão, eu vejo como exemplo, eu acompanho muito o que há no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, estão colocando tanques na favela. Não é isso. Não vai resolver colocar tanques. A Polícia Nacional
lá nas grandes favelas. Não é essa a solução. A segurança que eu quero trabalhar, quero argumentar, quero votar, é a segurança da família, do cidadão. Porque na proteção familiar, na educação dos filhos, porque você não vai gerar, né? Na eliminação das favelas, na urbanização, eliminação que eu digo, na urbanização. Claro, claro. Na urbanização, porque precisa dar qualidade de vida ali. Por que o marginal, às vezes, se abriga numa fase? Porque lá o acesso é difícil. A ausência do Estado também favorece. Então tem que colocar educação, claro. saúde, lá dentro, mas lá dentro. Não adianta fazer em local distante, não, tem que fazer lá dentro, urbanizar, abrir as ruas, colocar esgoto nesses locais, claro. Humanizar a família, a vida do cidadão. Porque muitas das vezes o garoto vai para a criminalidade porque ele já tem uma vida, ele sai de uma escola, às vezes, vai para a escola para comer, às vezes, a merenda escolar. Volta para aquele local de moradia, é cercado do que há de pior lá. Ali é a maior escola do crime. Então, e vai ser um tanque lá, apontando para barracos, que vai resolver o problema da segurança pública? Não será. Então, a segurança, um bom salário para que o cidadão possa comprar material escolar para os seus filhos, enfim, a segurança familiar, a segurança da família, do cidadão, melhorando moradia, saúde, educação e cultura para a juventude. Basicamente é isso. Muito bem. Gentil, você sabe, nós teríamos muito mais a conversar, enfim, os temas são a pauta extensíssima, mas nós somos limitados pelo tempo. E sim, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que contou com a presença do candidato do PSOL a deputado federal, Gentil Nunes, ex-vereador, ex-presidente de Guarujá, e que contaria também com a presença do vereador Fernando Bispo de São Vicente, que também é candidato à Câmara Federal, mas que, alegando razões, compromissos de agenda, não compareceu. Gentil, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado a você, Lascala, brilhante jornalista, brilhante apresentador. Obrigado. E eu quero agradecer ao povo da Baixada Santista essa oportunidade que você nos dá nesse momento de falar a toda a região e que tenho a certeza que, se contemplado com sua escolha, é claro que eu sou uma pessoa responsável, habituada à luta social, forjado na luta social. E quero ser a voz e o voto da Baixada Santista em todas as questões. Estarei em todas as questões, todas as demandas dos trabalhadores, seja do porto, seja da educação, seja da saúde, eu estarei presente. Porque é aqui que eu cresci, nasci e quero um dia fechar os olhos. Muito obrigado, Gentil Nunes, ex-vereador, ex-vice-prefeito do município de Guarujá e candidato a deputado federal pelo PSOL. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.